E aí, pessoal? Olha, hoje a gente vai falar de estados físicos da matéria. Olha que legal, um assunto bem importante, porque ao nosso redor a gente está sempre vendo que existe o que, pessoal? A gente tem, por exemplo, água. A água está no estado sólido, o gelo. No estado líquido, a água que a gente está bebendo. E o vapor da água que está no ar, que é uma prova, quando o copo está bem gelado e tu deixa ele em cima da mesa, aí o vapor da água bate ali e sofre uma mudança de estado físico, aí o copo fica úmidozinho, fica molhado. Agora me responde, o que todas essas coisas que a gente vai ver agora têm em comum? A gente está aí uma foto linda do Sol, uma foto da NASA do Sol. A gente tem aí, olha, tá vendo tu? Nosso planeta, o planeta Terra, cheio de água, bem bonito. Olha, o planeta redondo, né? Bem legal. Essa foto aí foi da Apollo 8, em 1968. E aí, ó, o que, que a gente tem? Água, montanhas, nuvens, animais aquáticos. Está vendo ali os animaizinhos aquáticos? Então, pessoal, para que eu estou falando isso? Para que você entenda que, por exemplo, essa imagem, uma imagem bem, né? É o do SARS-CoV, do COVID-2, lembra? Que fez tanto mal ao nosso planeta, né? Principalmente no nosso país. Então, eu quero mostrar para vocês que o vírus, ou um animal, ou o ar, ou o sol, ou a terra, todos têm algo em comum. O que é isso que eles têm em comum? É que são formados por átomos. Todo mundo lembra o que é o átomo? Olha, lá no começo, na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito disseram: toda matéria é formada por átomos. Átomos são partículas bem pequenininhas que não podem ser divididas. Lá na Grécia, tá? Hoje em dia, a gente já sabe que pode ser dividido sim, mas tudo é formado por átomo. Então, daí é que vem o nome átomo de indivisibilidade. O átomo, que é representado por um símbolo, que é uma letrinha, não é? Pode ser uma letra só, em maiúsculo, como, por exemplo, carbono é C. E cálcio? Cálcio não pode ser C, porque já é carbono. Então, eu boto C, A minúsculo, C maiúsculo, a segunda letra minúscula. Ferro, F, E minúsculo. Flúor, somente F. E o átomo ele é formado por duas regiões. Parece o sistema solar. Núcleo e eletrosfera, núcleo e eletrosfera, núcleo e eletrosfera, núcleo bem pequenininho, eletrosfera bem grande, núcleo bem pequenininho, eletrosfera enorme, núcleo bem pequenininho. Se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol, a eletrosfera é do tamanho da arquibancada no Maracanã. Então, o núcleo é bem pequenininho, a eletrosfera é enorme. No núcleo, cargas positivas, prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, carga negativa, o elétron. Guga, o que é isso aí? Aí é a representação do átomo, lembra? Bolinhas representam o átomo de hidrogênio. A bolinha vermelha, átomo de oxigênio. Hidrogênio com oxigênio formam o quê? Água. Então, a junção do átomo forma as moléculas. O átomo se junta para formar moléculas. E daí, Guga? E daí é que é o importante. Essas moléculas unidas formam três estados físicos da matéria que a gente vai trabalhar, estados de agregação. Quando as moléculas estão bem próximas, os átomos e as moléculas estão bem próximos, a gente tem aí o estado sólido. Quando o comportamento da molécula está um pouquinho mais distanciado, a gente tem o estado líquido. E quando está totalmente distanciado, o estado gasoso. Há uma prova, você tem o gelo lá guardado na caçambinha, está bem juntinho. Quando ele derrete, já espalha, já ficou mais separado, estado líquido. E quando a água ferve, você só vê a fumaça indo embora, estado gasoso, vapor, na verdade, né? Lembre-se que quanto mais longe tiver a molécula, tende a ser gasoso. Quanto mais longe tiver a molécula, você tem menor pressão, muita pressão, sólido, pouca pressão, gasoso, mais ou menos pressão, líquido, muita pressão, sólido, mais ou menos pressão, líquido, pouca pressão, gasoso. E quanto você passa do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, as moléculas se afastam e ganham mais energia. Então, veja, passar do sólido para o líquido, como é o nome? Fusão. Deu-se a fusão, passou do sólido para o líquido. Guga, e passar do líquido para o gasoso. É evaporação, né?
Mas também tem outro nome. O nome é vaporização, que pode ser vaporização, que pode ser evaporação, ebulição e calefação. Olha, qual é a diferença de uma para outra, Guga? A evaporação é espontâneo. Você deixa lá a água no chão, na poça d'água, vai batendo o calor, ela vai embora. A ebulição, eu tenho que dar calor, tem que ferver a água. E a calefação é muito rápida. A calefação é quando tu pega a panela, aquela frigideira bem quente e joga dentro da pia. Aí fica tudo que passa direto. Aí é uma calefação, é muito rápido. E passar do sólido para o gasoso é a sublimação, que acontece com as bolinhas de naftalina, que acontece com o iodo. Vê bem, Guga, e o contrário? Quando o líquido vira sólido, solidificação. Guga, e quando o gás vira líquido? Aí é liquefação. Guga, e quando o sólido vira... E quando o gás vira sólido? Aí a gente passou direto uma coisa chamada ressublimação. Então, vê, os estados físicos da matéria, pessoal, a gente tem os estados de agregação da matéria, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Aí vem cá que eu quero te mostrar uma coisinha que tu vai achar muito legalzinho. Vê, pessoal, vem pro quadro, vem pro quadro. Guga, eu não gosto muito de quadro. É bom, vê, meu quadro é bonito. Modesto todo, né? Aí vê. Pessoal, vê. O que foi que a gente viu? Quando você tem o estado sólido, as moléculas estão bem próximazinhas uma das outras, tá? Alguns casos também átomos que a gente pode, né, falar. Então, no estado sólido, olha que bonitinho, no estado sólido, a forma do sólido ela é constante, né? Concorda? A caçamba do gelo é sempre aquela caçamba, né? Você não bota na geladeira e ela muda. Então, a forma, ela é fixa, não altera. O sólido tem a sua própria forma. Ou seja, uma caixa é uma caixa, uma bola é uma bola, a forma do sólido, né? Agora, o volume, Guga, pessoal, 1 litro é 1 litro, 1 metro cúbico é 1 metro cúbico. Não altera, não. Então, o volume também é fixo. Já no estado, olha que bonitinho, já no estado líquido, as moléculas, os átomos, já estão mais agitados, né? Então, a forma do estado líquido, ela é variável. Ou entendi não, Guga? Entender, senão, vê. Eu posso pegar uma garrafa de Coca-Cola e colocar num copo. Mudei a forma, né? Eu posso pegar uma garrafa de água e jogar no chão. Mudei a forma. Agora, 1 litro de água é sempre 1 litro. Uma que eu tiver de água, a quantidade não aumenta porque eu mudei o recipiente, não é verdade? Eu posso pegar uma jarra de 1 litro e botar em vários copos de 200 ml, mas continua sendo o quê? A soma total do volume 1 litro. Então, o volume é fixo. Certo, Guga? E o gás? Gostei. Já pensou na frente, né? No gás, olha o que é que vai acontecer. O gás, olha, as moléculas estão muito distantes, muito afastadas. Sabe o que quer dizer isso? A forma do gás é a forma do local onde ela está. E o volume do gás também. Ah, Google, entendi não. Vê. Imagina, tu abre um perfume bem ativo. Daqui a pouco está toda a sala sentindo o cheiro. Já passou por isso, não já? Isso quer dizer que o gás impregnou o local, encheu a sala. O volume dele é o volume da sala, tá? E a forma dele, que era dentro do recipiente, quando você abriu, ele parece um gênio que tomou, né, vida. Aquele gênio da lâmpada, como era bom que tivesse. Então, olha o que é que acontece, pessoal. No estado sólido, você tem mais agregação. As moléculas estão fortemente unidas, né? No estado gasoso, há uma maior separação. As moléculas estão distanciadas. E o estado líquido é um estado que intermediário, onde as moléculas nem estão tão longe, nem estão tão perto. Então, aqui, ó, tem a menor energia, tá? A menor energia. E no estado gasoso, eu tenho muita agitação. Olha, esse menino tem muita energia,
Então, quando tem maior energia, tem maior agitação. E no estado líquido é intermediário. Então, eu quero que você entenda que os estados físicos são estados de agregação. Tá certo? Moléculas perto, muita pressão, muito pode, quase não se mexe, ônibus lotado, metrô em Recife, sólido. Mais ou menos, tá o ônibus do colégio, tá cheio, mas não tá muito, líquido. E ó, tô no teu carro lá atrás, só tô, estado gasoso. Quanto maior a liberdade da molécula, o estado passa a ser gasoso. Então, pessoal, isso faz com que a gente possa continuar falando, dizendo para você que passar do estado sólido para o estado líquido e do líquido para o estado gasoso, você não passa só pedindo, não, né? Tem que fazer o quê? Exatamente. Nesse sentido aqui da nossa seta, ó, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ocorre com ganho, ganho de calor. Você, ó, o gelo vai virar água líquida. É porque está quente, né? Se tiver gelado, frio, ele não vai virar. Então tem que deixar ele fora da geladeira. Então ele vai esquentando, vai aumentando. E a água líquida vai ferver, tu vai dar calor. Então, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, ganha calor. Quando ganha calor, tem um nome lindo que tu vai chamar agora: endotérmico. Endotérmico. O que é endotérmico? Endotérmico. Endo, ganhou calor. Endo para dentro. Então, todo fenômeno de passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é endotérmico. Então, vem para cá. Como é que se diz que passou do sólido para o líquido? Lembra? É uma fusão. Muito bem. Qual é o outro que é endotérmico? Do líquido para o gasoso. Como é o nome? Vaporização. Guga, não é evaporação, não. Epa, volte à aula. Lembra o que eu falei agorinha? A evaporação pode ser de 3 tipos. Pode ser, a vaporização pode ser uma evaporação. Olha, a vaporização pode ser de 3 tipos. A evaporação, quando ela é lenta, espontânea, deixa a água evaporar. Ela pode ser com temperatura, ebulição. Quando você dá temperatura a ela, você esquenta, tá? E pode ser muito rápida, que é chamada de calefação. Quando ela é bem rápida, qual foi o exemplo que eu dei? Coloca uma panela quente, né, uma frigideira na água, e derrete tudo. E do sólido para o líquido de uma vez só, que é o que acontece com naftalina, com iodo, a gente chama de sublimação. Sublimou. Pessoal, passa do sólido para o líquido, para o gasoso, e não passa pelo líquido. Passa direto, do sólido para o gasoso. Vum! Do sólido para o gasoso. Vum! Não passa pelo líquido. É do sólido para o gasoso. Só tu vendo, né? E a volta, Guga? Olha, do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Tá vendo? Vai aumentando a pressão, vai juntando mais, né? Do gasoso para o líquido, pode ser de 2 tipos: liquefação ou pode ser condensação. Guga, qual é a diferença? Liquefação é quando for um gás virando líquido. E condensação é quando for um vapor. Calma que eu vou falar. E do gasoso para o sólido, solidificação. Tá certo? Pessoal, esses fenômenos ocorrem com perda de calor, tá? Esses fenômenos aqui ocorrem com perda de calor, exotérmica. Ah, quando ganha é endo, né? Quando perde calor é exo. Ah, Gustavo, então quer dizer que o gelo vira água é porque ganhou calor. É verdade, ficou mais quente. Mas a água virar gelo é porque eu tirei calor. Exatamente, por isso que eu coloquei aonde? No congelador, onde é mais frio. Está perdendo calor. O congelador está esfriando ele, então ele está perdendo calor. Guga, diz aí, e qual é a diferença de gás e vapor? Pensou que eu ia esquecer, é? Não. Quando você começa a aquecer a água, por exemplo, qualquer substância que eu possa falar, mas a água líquida, quando você começa a aumentar a temperatura, ela vira vapor, tá?
Você está dando temperatura. Se você continuar aumentando a temperatura, aí ela vira gás. Guga, e na prática? Eu quero saber na prática, Guga. Veja, o gás, ele tem maior energia. Veja, o vapor vira líquido se eu aumentar a pressão. Vira líquido com o aumento de quê? O aumento da pressão. Então, se eu aumentar a pressão, o vapor vira líquido. Agora, o gás não. O gás eu tenho que aumentar a pressão, porque, como ele tem maior quantidade energética, se eu aumentar a pressão, ele resiste um pouco. Eu tenho que aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Então, o vapor, ele vira líquido mais fácil do que o gás. O vapor tem menor quantidade de energia. O gás é mais energético. Não é legal isso, pessoal? Então, lembra, tá? Os estados físicos da matéria são quais, pessoal? Sólido, líquido e gasoso. Aí lembra, importante, a água começou a ferver. Ela vira o quê? Primeiro, vira vapor. Depois, se você continuasse dando calor e aumentando a pressão, tá? E aumentando a pressão, aí o que é que acontece? O vapor vira líquido. Agora, o gás, o vapor está esquentando o vapor. Está esquentando o vapor e diminuindo a pressão. Ele está ficando mais longe ainda. Aí chega um momento que ele diz, opa, deixei de ser vapor, agora eu sou gás. E agora que eu sou gás, não quero voltar a ser líquido. Aí você diz, vai, junta aqui, toma pressão nele. Aí ele diz, não, quero não. Pressão só não, tem que ser pressão e temperatura. Não é legal, pessoal? Não é legal? Então, lembra, tá? Os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Aí, quando a água ferve, ela vira logo gás? Não, vira vapor. Depois, se eu continuar dando temperatura, é que ela viraria gás. O vapor, como é que ele vira líquido? Aumentando a pressão, juntando ele. E o gás? Tem que aumentar a pressão? Tem. Mas só isso resolve? Não. Tem que aumentar a pressão e fazer o quê? Diminuir a temperatura, para ele ficar mais friozinho e juntar. Então, pessoal, é importante essa aula de hoje, tá? Sólido, líquido e gasoso, os três estados físicos que a gente tem na nossa matéria, estados de agregação. Guga diz, a gente vai estudar gráfico disso? Vai estudar o gráfico, sim, das mudanças de estado físico. Deixa eu só te mostrar um pouquinho desse gráfico para você entender. Vê como é bonitinho, pessoal. Vem comigo. Deixa eu compartilhar essa tela contigo. Olha que bonitinho. Ó, pessoal, eu tenho aqui um gráfico onde, lembre-se, toda mudança de estado físico precisa de quê? Pressão e temperatura. Sabe o que é temperatura, né? É a agitação das moléculas. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Aí, pessoal, o gráfico que a gente vai estudar é um gráfico assim, ó. Olha que bonitinho o nosso gráficozinho. Aí, vejam. Aqui a substância está no estado sólido, tá? Aqui, ó, tá aumentando a temperatura. Aí vira sólido mais líquido. Ou seja, quando tem sólido e líquido, a gente tem uma fusão. Muito bem. Aí aqui, ó, tem somente o quê? Líquido. Aí aqui agora tem o quê? Líquido mais o quê, pessoal? Mais vapor. Muito bem. Aí pode ser uma vaporização ou ebulição, né, como a gente chama. E aqui você vai ter vapor e logo depois você vai ter gás. Então, quando você tem aqui um gráfico, olha, quando muda de estado físico, é na hora que está retazinha, né? Para dizer que ali está acontecendo com a temperatura constante. Então, lembre-se, essa é a representação de um gráfico. Nossa próxima aula a gente vai falar de gráfico de mudança de estado físico, mas eu quero que você já vá olhando isso. Legal? Tranquilo? Vamos embora. Então, pessoal, qualquer dúvida, manda para a gente aqui, tá?
E aí, direto, a gente está aqui para trabalhar junto. Um beijo, valeu e até a próxima aula.